Você já sentiu que algo estava sendo tramado contra você nas sombras? Que palavras sussurradas em corredores, mensagens trocadas em grupos, olhares conspiratórios estavam tecendo uma rede invisível ao seu redor. Há 3.000 anos, um homem que conhecia profundamente tanto a glória de liderar uma nação, quanto o terror de ser caçado como animal, escreveu palavras que atravessariam milênios para chegar até você neste exato momento. Este homem era Davi, e o que ele revelou no Salmo 64 não é apenas poesia antiga, mas um manual divino sobre como Deus opera quando forças ocultas conspiram contra seus filhos. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir combina revelação espiritual profunda com conhecimentos históricos fascinantes que arqueólogos e linguistas modernos têm desenterrado das areias do tempo. Deixe-me ler para você cada palavra deste salmo poderoso, e depois vamos mergulhar em camadas de significado que transformarão sua compreensão sobre como Deus age em meio às conspirações humanas. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas para atirarem em oculto ao que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e o íntimo pensamento de cada um deles e o coração é profundo. Mas Deus disparará sobre eles uma flecha e de repente ficarão feridos, e farão com que suas próprias línguas os destruam. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Agora imagine por um momento o contexto em que estas palavras foram forjadas. Estamos no século X a.C., na região montanhosa que hoje conhecemos como Israel e Palestina. Davi, o autor deste salmo, não estava escrevendo de um palácio confortável, mas provavelmente durante um dos períodos mais turbulentos de sua vida. Historiadores e teólogos debatem se foi durante a perseguição de Saul, quando ele fugia de caverna em caverna no deserto de En-Gedi, a aproximadamente 50 quilômetros ao sudeste de Jerusalém, ou durante a rebelião de seu próprio filho Absalão, quando teve que abandonar a capital às pressas. Arqueólogos descobriram que estas cavernas do deserto da Judéia, onde Davi provavelmente se escondeu, eram úmidas, escuras e infestadas de escorpiões, locais onde o eco amplificava cada som, tornando qualquer aproximação de inimigos uma ameaça mortal. Para compreendermos a profundidade deste salmo, precisamos entender que no Antigo Oriente Próximo, as palavras tinham um poder considerado quase físico. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades semíticas antigas, proferir uma maldição ou conspirar verbalmente contra alguém era visto como lançar uma força real no universo espiritual. Quando Davi fala em secreto conselho dos maus, a palavra hebraica usada é sod, que significa não apenas um conselho privado, mas uma assembleia íntima, quase um pacto espiritual entre conspiradores. Documentos cuneiformes da Mesopotâmia contemporânea a Davi revelam que reuniões secretas para destituir reis eram punidas com morte por serem consideradas não apenas traição política, mas blasfêmia contra os deuses que haviam estabelecido o governante. Observe a precisão linguística quando Davi diz que os inimigos afiaram as suas línguas como espadas. A palavra hebraica shanan, para afiar, é a mesma usada para descrever o amolamento de lâminas de bronze e ferro nas oficinas de ferreiros.
Arqueólogos que escavaram sítios da Idade do Ferro em Israel descobriram pedras de amolar com resíduos metálicos que confirmam o processo meticuloso e repetitivo de afiar armas. Davi está dizendo que seus inimigos praticavam a difamação com a mesma dedicação repetitiva e intencional que um guerreiro praticava para deixar sua espada mortal. No contexto cultural da época, a honra pública era tão vital quanto a vida física. Especialistas em antropologia mediterrânea antiga explicam que nas culturas de honra e vergonha do Oriente Próximo, destruir a reputação de alguém era equivalente a matá-lo socialmente, tornando-o incapaz de fazer comércio, arranjar casamentos para os filhos ou exercer qualquer influência. Quando o salmista menciona "armaram por suas flechas palavras amargas", ele usa a expressão hebraica davar mar, onde davar significa tanto palavra quanto coisa ou assunto, e mar significa amargo, a mesma raiz usada para descrever as águas amargas de Mara, no Êxodo. Linguistas hebraicos explicam que esta conexão não é acidental. Assim como águas amargas envenenam o corpo, palavras amargas envenenam relacionamentos e comunidades inteiras. Recentes estudos de literatura do Antigo Oriente Próximo revelam que cartas de acusação falsas eram uma arma política comum e tabletes de argila, encontrados nos arquivos reais de Mari e Ugarit, documentam casos de conspirações baseadas em rumores plantados estrategicamente. Mas aqui vem algo que muda completamente nossa compreensão. Quando Davi fala para atirarem em oculto ao que é reto, ele usa a palavra tom, traduzida como reto ou perfeito, que no hebraico antigo se referia a alguém que mantinha integridade completa, não apenas moral, mas também contratual e comunitária. Para aquela sociedade, ser tom significava que sua palavra era seu vínculo, que você cumpria juramentos e mantinha lealdade aos pactos. Davi está revelando que os alvos principais das conspirações secretas são sempre aqueles cuja integridade ameaça os esquemas dos corruptos. Historiadores especializados em política do antigo Israel explicam que durante períodos de transição de poder, como nos reinados de Saul e Davi, conspirações de palácio eram tão comuns que se tornaram parte da narrativa esperada de qualquer reinado. Observe a progressão assustadora que Davi descreve. Primeiro, os conspiradores firmam-se em mau intento. A expressão hebraica shazak lamo davar ra literalmente significa fortalecem para si mesmos um assunto mau. É a linguagem de fortificação militar. Assim como engenheiros militares da época fortificavam muralhas camada por camada, usando pedras progressivamente maiores, arqueólogos explicam que muros cananeus eram construídos com técnicas de reforço mútuo, onde cada pedra travava a outra. Da mesma forma, conspiradores se fortalecem mutuamente através de juramentos secretos, cada um tendo algo a perder se denunciar o outro. Depois, falam de armar laços secretamente. A palavra mokesh, para laço, era usada especificamente para armadilhas de caça. Arqueólogos encontraram em Tel Dan e outros sítios do período davídico evidências de sofisticados sistemas de armadilhas para animais, usando cordas de tendão trançado e gatilhos de madeira que eram praticamente invisíveis quando cobertos. Davi está usando a linguagem de um caçador porque ele mesmo viveu escondido nas montanhas e vales, conhecendo cada técnica de emboscada. Para aquele povo, a metáfora era visceral. Eles conheciam o terror de um animal, percebendo tarde demais que pisou numa armadilha. E então vem a pergunta arrogante dos conspiradores: quem os verá? No hebraico, mi iré lamo carrega um duplo sentido que se perde na tradução. Iré vem da raiz ra, que significa tanto ver quanto prover ou perceber. É a mesma palavra usada quando Abraão chama o lugar do sacrifício de Isaque de Jeová Jiré, o Senhor que vê e provê.
Os conspiradores estão dizendo: quem conseguirá ver através de nossos planos? Quem perceberá nossas armadilhas? Mas há uma ironia divina aqui que especialistas em literatura hebraica adoram destacar. Ao usar esta palavra específica, o texto está preparando o contraste com aquele que vê absolutamente tudo. Davi continua: andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir. O verbo chapash significa fazer uma busca completa, exaustiva, meticulosa. É a mesma palavra usada para descrever a busca pela mulher perfeita em Provérbios ou a busca por sabedoria. Os conspiradores dedicam à maldade o mesmo zelo que deveriam dedicar à justiça. Antropólogos, especializados em comportamento de grupo, explicam que este fenômeno, onde comunidades de conspiração desenvolvem sua própria ética invertida e senso de propósito, é documentado em culturas ao longo de toda a história humana. E aqui está uma revelação profunda. O íntimo pensamento de cada um deles e o coração é profundo. A palavra hebraica amek, para profundo, é a mesma usada para descrever abismos insondáveis, vales profundos, águas onde a luz não penetra. Mas há uma reviravolta teológica fascinante aqui. Comentaristas judeus medievais, como Rashi e Ibn Ezra, notaram que esta profundidade do coração humano é apresentada como um mistério até para os próprios conspiradores. Eles não entendem completamente a escuridão de suas próprias motivações. Psicólogos modernos confirmariam isto. O auto-engano é a primeira vítima da conspiração. Mas então, exatamente no meio do salmo, acontece a grande inversão. Mas Deus disparará sobre eles uma flecha e, de repente, ficarão feridos. A palavra aval, que inicia este versículo, traduzida como mas, é um adversativo absolutamente dramático no hebraico. É como se toda a construção de trevas anterior fosse de repente interrompida por uma luz cegante. Deus não delibera, não hesita, não investiga longamente. O verbo yara está no tempo perfeito profético, indicando uma ação tão certa que é descrita como já realizada. E observe, eles atiravam flechas no oculto, pensando estar protegidos pela escuridão. Mas Deus dispara uma flecha em plena luz, e a flecha divina nunca erra. Estudiosos de literatura sapiencial notam que há uma justiça poética aqui que perpassa toda a Escritura. Farão com que suas próprias línguas os destruam. A palavra kashal significa tropeçar, cambalear, cair. A imagem é de alguém que tropeça na própria arma. No hebraico antigo, há um conceito chamado mida keneged mida, medida por medida, a ideia de que o instrumento do pecado se torna o instrumento do julgamento. Historiadores documentaram múltiplos casos no Antigo Oriente Próximo, onde conspiradores foram expostos precisamente através das mesmas mentiras que espalharam, quando testemunhas falsas se contradiziam ou cartas interceptadas revelavam as tramas. Arqueólogos que estudam correspondências reais do período davídico, especialmente as cartas de Amarna do Egito, descobriram exemplos reais de como conspirações políticas na região eram frequentemente expostas quando os próprios conspiradores, em sua ansiedade, enviavam mensagens contraditórias ou quando intermediários mudavam de lado. O Código de Hammurabi, que data de cerca de 500 anos antes de Davi, já estabelecia que testemunhas falsas receberiam a mesma punição que pretendiam causar à vítima. Davi está afirmando que este princípio não é apenas legal humano, mas uma lei espiritual estabelecida pelo próprio Deus. E todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão. Aqui temos outra profundidade linguística. O verbo nadad, para fugir, é usado para descrever tanto fuga física quanto isolamento social. Quando a conspiração é exposta, os conspiradores não apenas perdem poder, mas se tornam párias.
Para entendermos o impacto disto naquela época, precisamos saber que nas sociedades tribais do antigo Israel, ser isolado socialmente era uma sentença de morte lenta. Especialistas em estruturas sociais antigas explicam que, sem vínculos familiares e tribais, uma pessoa não tinha acesso a possos, não podia comercializar no mercado, não tinha proteção legal. O isolamento social era temido mais que a morte física. E observe a expansão da revelação. Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. O julgamento divino de uma conspiração não é um evento privado, mas uma revelação pública que ensina a toda uma geração sobre o caráter de Deus. A palavra Yare, para temer, carrega o sentido de reverência assombrada. Aquele tipo de temor que muda comportamentos. E eles não apenas temem, mas nagad, declaram, anunciam, tornam público. O que foi feito em secreto é exposto publicamente. O que foi sussurrado em trevas é proclamado à luz do dia. O salmo termina com uma promessa que conecta sofrimento presente com júbilo futuro. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. A palavra samak, para alegrar, não é apenas felicidade emocional, mas celebração pública. Festa. É a mesma palavra usada para descrever festivais de colheita. O justo que sofreu sob conspiração terá motivo não apenas para alívio pessoal, mas para celebração comunitária da justiça de Deus. Mas como isto se aplica a você hoje, neste exato momento? Vivemos numa era onde conspirações digitais acontecem à velocidade da luz, onde reputações são destruídas com algumas teclas, onde grupos privados de mensagens se tornam câmaras de conspiração modernas. Talvez você esteja enfrentando fofocas no trabalho, mentiras sendo espalhadas em redes sociais, ou até mesmo traições dentro da própria família ou igreja. Talvez você sinta o peso de saberes que algo está sendo tramado, mas não consegue provar, não consegue se defender, porque a batalha acontece em conversas privadas, às quais você não tem acesso. Aqui está a revelação que muda tudo. Deus não precisa estar na sala onde conspiraram contra você. Ele não precisa ler as mensagens deletadas, ouvir as conversas sussurradas, ver os olhares cúmplices. O Salmo 64 revela que Deus possui uma inteligência infinitamente superior à de qualquer conspirador. Ele vê não apenas as ações, mas as motivações. Ele conhece não apenas as palavras, mas os pensamentos antes mesmo que sejam formados. E mais impressionante ainda, ele transforma o próprio instrumento da injustiça no instrumento da justiça. A aplicação prática é poderosa. Pare de tentar defender-se através dos mesmos meios que seus inimigos usam. Se eles usam fofoca, não responda com fofoca. Se eles conspiram em grupos fechados, não crie seu próprio grupo de contra-conspiração. Se eles distorcem palavras, não entre no jogo de quem distorce melhor. Em vez disso, faça exatamente o que Davi fez. Leve tudo a Deus em oração detalhada. Confie que Ele vê absolutamente tudo. E mantenha sua integridade mesmo quando ninguém estiver olhando. A integridade que você mantém em secreto é a mesma que Deus vindicará publicamente. E deixe-me te dizer algo que arqueólogos e historiadores confirmam. Ao longo de 3.000 anos de história documentada, desde as conspirações de palácio na Babilônia até os escândalos políticos modernos, há um padrão consistente. Verdades ocultas eventualmente vêm à luz. Documentos secretos são descobertos. Testemunhas mudam de lado. Conspiradores, em sua arrogância, deixam rastros. O próprio tecido do universo moral parece estruturado de forma que injustiças ocultas eventualmente sejam expostas. Isto não é apenas fé cega, é um princípio observável ao longo da história humana. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu,
Quando descobrir estas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando injustiça, que se sinta cercado por forças ocultas, que precise lembrar que Deus vê absolutamente tudo e age no momento perfeito. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que também foi vítima da maior conspiração da história, quando líderes religiosos e políticos se uniram em concílio secreto para destruí-lo, mas cuja ressurreição expôs publicamente toda a injustiça e transformou a própria cruz, instrumento de tortura, em símbolo de redenção. Essa mesma paz que transcende todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você descanse na certeza de que o Deus que vê em secreto recompensará em público, que a flecha divina já foi disparada contra toda injustiça e que seu nome, sua reputação, sua vida estão seguros nas mãos daquele que governa sobre toda conspiração humana. Em nome de Jesus, o justo que triunfou sobre todo o concílio secreto dos ímpios, para a glória eterna de Deus Pai. Amém.